Olá pessoal, sou diretor jurídico de Ciência Social do Cabo Soldado, Sargento Maico. Estou aqui com o nosso advogado, Dr. Alexandre Lemos, e o nosso excelentíssimo juiz, Dr. André Mourão. Nós viemos aqui saber um pouco mais sobre essa alteração da lei 13.491, que muda um pouco o Código Penal Militar. Ela foi publicada agora no dia 13 de outubro, e nós gostaríamos de saber, Excelência, qual que é o impacto dessa lei na nossa vida, no nosso cotidiano do policial militar na rua. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Alexandre, nosso amigo que advoga aqui com a gente. Essa lei, ela tem um aspecto processual, o que quer dizer aplicação imediata, porque ela interfere na parte do artigo 9º, que estabelece as condições pelas quais será caracterizado o crime militar. Nesse viés, como lei processual, o aspecto processual dela, aquele processo que está tramitando na Justiça Comum, ele deverá ser imediatamente transferido para a Justiça Militar. E uma das alterações que nós tivemos, importante, porque foram outras, é que no inciso 2, agregou-se ao termo legal as leis penais. O que isso quer dizer? Que aqueles delitos, como crime de tortura, abuso de autoridade e outros crimes que eram afetos à justiça comum, passaram a ser crimes militares e, por conta disso, serão julgados na justiça militar. Só para fechar, o que isso muda? Muda porque o policial militar, bombeiro militar, o militar estadual, quando em serviço ou em razão da sua função ou no desempenho da sua atividade, ele está sempre agindo como um agente de Estado. O policial representa a sociedade e, por conta disso, o legislador entendeu como uma demanda justa e necessária que ele fosse julgado por uma justiça especializada, que é o caso da Justiça Militar. Tem um detalhe, Excelência, que eu acho que vai ser bom para o militar, que é muitas vezes em uma abordagem em que muitas vezes por necessidade há de se usar da força física. E muitas vezes ocorria desse militar lesionar um civil. Pois bem, essa lesão abria-se um IPM, porque a Polícia Militar tem o interesse de investigar os seus integrantes, né? Abria-se um IPM, fazia-se investigação e verificava que tudo ocorreu dentro da legalidade. Muitas vezes pelo estrito cumprimento do dever legal, muitas vezes pela legítima defesa. E esse IPM, o encarregado, opinava pelo arquivamento, mas enviava para a Justiça e o juiz determinava a abertura de vista ao Ministério Público. Um membro do Ministério Público Estadual opinava também, entendendo que foi legal aquela ação, opinava pelo arquivamento. E depois, um juiz de direito determinava o arquivamento. E o militar muitas vezes se via surpreendido, meses depois, essa mesma lesão abriu uma nova denúncia, seja de abuso de autoridade ou de tortura, ou seja, um disparate em que uma justiça diz que uma lesão foi legítima e depois ele ser julgado pelo mesmo fato, seja por tortura ou abuso de autoridade. Isso provavelmente vai tender a acabar, não é, Excelência? Sim. Um dos motivos que nos deixa tranquilos em reunir no mesmo órgão do Poder Judiciário os delitos cometidos pelos militares no exercício da função é evitar essa distorção de o mesmo fato ser compreendido como uma ação legitimada e depois, numa outra justiça, sob o argumento de que tutelas jurídicas diversas que foram afetadas, então nós vamos reunir, agregar esse mesmo caso na mesma justiça e aí o arquivamento será definitivo ou o reconhecimento da legitimidade da conduta ou até mesmo, se for o caso, uma condenação. Mas não haverá
essa insegurança jurídica de que uma conduta foi reconhecida de uma forma num órgão do Poder Judiciário e outro órgão de outra forma, com consequências muito graves. Excelência, eu acho que outro ponto que nós devemos abordar, e quanto à investigação dos crimes militares, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, eles agora poderão e deverão investigar os seus integrantes, não mais havendo aquela necessidade de encaminhar para muitas vezes para um órgão externo. Sim, com a ampliação da competência da Justiça Militar, evidentemente que a atribuição de polícia judiciária e militar também ampliou. E como houve ampliação, né, da aplicação da legislação penal como um todo, também a autoridade militar terá e já tem essa atribuição ampliada de investigação. De sorte que vários outros delitos que poderiam desafiar ou questionar que se fosse a Polícia Civil que fizesse essa investigação, hoje será concentrada na Polícia Judiciária e Militar. Muito obrigado. Em nome do Centro Social dos Cabos e Soldados, em nome do presidente Cabo Coelho, gostaria muito de agradecer em público a explicação que o senhor deu para a gente sobre a alteração da lei que muda o Código Penal Militar. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde.